esse evento. O nosso tema hoje, irmãos, é um tema muito polêmico. Nós vamos hoje falar sobre o que a Bíblia fala sobre dízimos ou dízimo. Por que é polêmico? Isso hoje em nosso contexto. Porque a grande maioria dos cristãos entendem de que não há mais a obrigatoriedade do dízimo no Novo Testamento. Porque pouco se fala sobre isso no Novo Testamento. Então, muitos cristãos, né, isso não é só aqui da nossa igreja, mas também de um modo geral, né, não dizimam, mas ofertam, contribuem com a igreja de alguma forma. Mas a minha pergunta a que eu faço à igreja é, né, é correto isso? O dízimo deixou de ser uma atitude natural da igreja no Novo Testamento e passou a ser usado de outra forma como contribuição e oferta? Ou ele continua ainda como uma ordenança de Deus para a sua igreja? Como uma ordem, né? Não, ordenança. A ordenança só tem dois, batismo e ceia, desculpem. Então nós vamos tratar disso aqui hoje. Eu sei que você deve ter uma ideia sobre isso. Né? Você deve pensar sobre isso, né? Sobre essa questão do dízimo no Novo Testamento. Mas a minha pergunta é, mas será que há fundamento correto para o seu entendimento a respeito do dízimo? Não é? Então é o que nós vamos tratar hoje aqui na lição, né, do livro do pastor Leandro Lima. O que é ser um cristão? O manual reformado de discipulado. Isso aqui é interessante, né? Porque o próprio tema do livro já nos impacta. É um manual reformado de discipulado. E quando nós abrimos aqui na lição 15, está lá o dízimo. Então a gente começa a entender que pela própria atitude do autor, com o título do livro, e essa lição dentro desse título, a gente começa a entender de que o dízimo é uma atitude de um reformado. É isso que ele quer dizer aqui, em colocar essa lição dentro do grande título do seu livro, não é? Então vamos caminhar aqui. O que eu vou ler aqui é do autor, não é? E a gente vai discutir o que ele está dizendo aqui e vamos concordar, vamos discordar e vamos esclarecer aqui os pontos que ele coloca aqui, né? Abrindo aqui o parêntese para falar do autor. No Brasil, a legislação permite o surgimento de igrejas praticamente sem nenhuma organização ou prestação de contas. É uma verdade isso. Você abre igreja aqui em qualquer lugar, a qualquer hora, né, em qualquer contexto, sem qualquer obrigação de prestação de contas. Isso é bom ou é ruim? Isso aqui é uma aula. A gente vai discutir isso aqui. É bom ou ruim? Hã? Não, o Rafael estava no caminho certo da resposta. Continua, Rafael, aí. Pelos deveres dessa liberdade. Aí está correto. Irmãos, é bom. É bom que a legislação brasileira ela dê subsídio a organizar igrejas. Agora, o que é ruim é que não há prestação de contas. Esse é que é o problema. Não é? Esse é que é o problema. Em nosso país, a igreja não declara imposto de renda. Eu acho isso ruim. Por quê? Porque o imposto de renda é uma forma de se prestar conta ao governo, dentro da liberdade que o governo nos deu de usar, não é, a liberdade de abrir igrejas. Então, eu não sou contra, né, que a igreja ela pague o imposto de renda. Por quê? Os membros aqui declaram imposto de renda. E por que a igreja não pode declarar? Não é uma incongruência aí, mas a lei, né, permite isso. Isso aí eu acho uma coisa falha da lei, que poderia ser mais bem estruturada. Por quê? Porque iria evitar, não é, essa formação de igrejas de qualquer jeito, de qualquer forma, em qualquer lugar. Há um órgão fiscalizador aí. Vamos continuar aqui. Isso tem feito
com que muitos enganadores e aproveitadores se utilizem dos mandados bíblicos para obterem vantagens pessoais, especialmente na questão dos dízimos e das ofertas. Aqui é o problema. E é isso que acontece. Impérios são construídos aí, sem qualquer prestação de contas. Não se toca nisso. Isso é um absurdo. Eu não sei se você se lembra aqui, né, do escândalo que houve da Universal, quando ela juntou aquele milhão de pessoas no Maracanã e saíram com um saco cheio de dinheiro, carregando ali. Quer dizer, aquilo ali chocou o mundo inteiro, não é nem o Brasil. Quem é um crente normal, né, que tem pelo menos um neurônio, tem alguma coisa errada nesse contexto aí. Como é que pode isso? Para onde é que vai esse dinheiro? Quem vai administrar esse dinheiro? De que forma esse dinheiro vai ser usado? Como é que vão prestar conta do que entrou e do que vai sair? E o que acontece? Hoje é um império, essa igreja aí. É um império. É um império, irmãos. E não só ele, várias outras igrejas que passam a grande parte, né, das suas pregações pedindo dinheiro do povo. Nós temos várias igrejas aqui. Além da Universal, temos aquela Show da Fé, temos aquela igreja daquele homem do chapelão, que eu não sei... como é que chama? Valdomiro, como é que chama a igreja dele? Mundial. Então, sabe? Então, são coisas... Esses homens estão hoje riquíssimos. Estão riquíssimos hoje à custa, não é? De quê? Da exploração dos fiéis. Em cima de quê? Da Escritura. Esse é que é o problema. Eles usam a Escritura para fazer isso aí. Entendemos que o dízimo é um assunto bastante complexo, mas graças a Deus a Bíblia nos dá todos os esclarecimentos que precisamos sobre ele. Então, qual é a ideia do autor aqui? Essas igrejas são criadas para se arrancar dinheiro do povo. E o dízimo é uma forma de se fazer isso. Por quê, irmãos? Por quê? Qual é o texto mais usado para se aplicar ao dízimo? Malaquias. Mas se aplica de uma forma completamente fora de contexto. E a igreja fica, aquele peso nas costas. Então, tudo que acontece contrário ao seu desenvolvimento na sua vida, se você não deu o dízimo, você vai dizer que é por causa disso. Não é verdade isso? É. Você vai acreditar nisso. Mas é isso que o texto está dizendo? Não. Não é isso que o texto está dizendo. O contexto ali é completamente assim, caótico. Daquele contexto quando Deus levanta o profeta Malaquias para colocar em ordem não só a nação, mas principalmente o culto e a liturgia do culto. Então Malaquias é levantado por Deus para trazer para a igreja ali a ordem do culto, a ordem da adoração e os princípios que regem o culto naquele contexto. E o dízimo era um deles, porque o dízimo faz parte da aliança. O que era que a nação estava fazendo? Não existia sacerdote, não existia mais culto, não existia mais adoração. Toda a ordenança das primícias era gasta assim, de qualquer forma pelas pessoas, sem levar em consideração nada do que estava acontecendo. Então Deus vai começar a colocar em ordem as questões ali. E então por isso que ele traz aquela palavra sobre o dízimo para aquele contexto ali, para quem vivia dissolutamente e banalizando toda a estrutura cultica do contexto ali da época. É uma repreensão ali, uma repreensão contextual. Tem as aplicações para a nossa vida? Tem as aplicações para a nossa vida. E aí é que nós devemos tomar o cuidado disso aí, é entender qual é a aplicação principal ali de Malaquias para a nossa vida. É observar o quê? Que o dízimo é um princípio perpétuo. Só isso, mais nada. Mais nada. Vamos continuar aqui. Uma das coisas que se espera de um membro quando passa a fazer parte de uma igreja é que ajude a sustentá-la. Porém, qual é o método bíblico que ele deve seguir para fazer isso? Dízimos ou ofertas? Ele faz uma pergunta aqui. Dízimos ou ofertas? Vamos lá. Uma das grandes dúvidas de muitos cristãos é justamente essa. Ninguém tem dúvidas de que o dízimo é bíblico. Porém, muitos entendem que ele só deveria ser praticado no Antigo Testamento. Como podemos entender esse assunto a partir da Escritura? Dízimo ou oferta? Dízimo é do Velho Testamento? Oferta é do Novo? Como é que eu entendo isso?
É o que a lição vai nos explicar. A Igreja Reformada não tem um posicionamento específico sobre o dízimo. Portanto, nossa abordagem aqui não tem a pretensão de estabelecer isso. Eu vou ler isso aqui de novo. A Igreja Reformada não tem um posicionamento específico. Olha bem essa palavra aqui, específico. O que é uma coisa específica? O que é que ele está dizendo aqui? Dízimo, oferta ou contribuição. Isso são coisas específicas. Então, ela não vai julgar isso aí. Ela não tem um posicionamento. Olha, não deu dízimo, deu oferta. Não deu oferta, contribua. Nem contribua, nem oferta, deu dízimo. Então, não existe isso. Essa especificidade na nossa contribuição, nas primícias que nós devemos dar ao Senhor. Por quê? Como é que ela vai entender isso aí? É o que nós vamos dizer aqui. Vocês entenderam essa questão? Não é? Um posicionamento específico. E qual é o posicionamento dela, da Igreja Reformada, com relação a isso? Estava fundamentado em quê? Na aliança, irmãos. Nós somos uma igreja aliancista. O nosso fundamento é a aliança. A reforma, a visão reformada, ela está baseada na aliança de Deus conosco. Não é em coisas específicas da teologia. É isso que ele está dizendo aqui. Mas é de uma forma geral, no princípio geral da aliança de Deus conosco. Que engloba dízimo, contribuição e oferta. As três coisas. Dentro da igreja. Desde aquela época do Velho Testamento. Bem, vamos lá. Significado do dízimo no Antigo Testamento. O autor vai falar. A origem dos dízimos, de fato, remonta ao Antigo Testamento. A primeira vez que a Bíblia fala em dízimo é com o patriarca Abraão. Depois de uma importante conquista militar, Abraão encontrou-se com o sacerdote Melquisedeque. Abra aí Gênesis 14, 18 a 20. E lhe entregou o dízimo de suas conquistas. Olha só, Gênesis 14, 18 a 20. Então, qual é o fato aqui que nos impacta aqui? São dois, claríssimos aqui. O primeiro, quem é Melquisedeque? A Bíblia não fala quem é esse cara. Não fala a sua origem. Não fala de onde ele veio. Apenas traz, não é, o significado do nome dele, do que ele é, do que ele representa. E o segundo aqui, o segundo impacto aqui que deve nos confrontar. Abraão deu o dízimo para quem? Para um homem, para um personagem, para um sacerdote que existia naquela época sacerdote? Sim ou não? Não existia pela lei. Só passa a existir a partir da lei com Moisés. Olha só, Abraão está bem antes da lei, muito antes. Então, isso é uma coisa que deve nos mostrar. Quem é esse homem, então? Qual é o papel dele na história aqui, com Abraão? E segundo, o dízimo. Quem foi que disse a Abraão que tinha que dar o dízimo a Melquisedeque? O texto fala? Não. Não fala. Quando é que surgem os dízimos? Hein, irmãos? Na lei. Lá em Moisés. Não é aqui com Abraão. Então, essa cena aqui é um princípio divino. Porque lá em Hebreus, vai falar que Melquisedeque era um tipo de Cristo, pois não? Como dízimo, não. Ali é outro princípio também perpétuo. Ali são as primícias. Não como a palavra dízimo, mas como as primícias. Não é? Ele deu as primícias da sua produção, que a gente pode associar ao dízimo. Mas como a palavra dízimo, não. Não. Eram as primícias, né? Mas o que são as primícias? É o dízimo? Não, são as primícias. As primícias do meu rebanho. São as primeiras crias que nascem. São de Deus. Mas é o dízimo do rebanho? Não.
Não é o dízimo do rebanho. O dízimo do rebanho o que é? 10% do meu rebanho. Se eu tenho 200 cabeças de gado, 20 eu vou dar para Deus. Mas as primícias não simbolizam isso, não mostram isso. Mas que a primeira coisa, a primeira colheita é de Deus. Aí vai tudo. Não é nem 10%, é tudo. Deu para entender, Tiago? Então, a palavra aqui, dízimo, aparece aqui com Abraão e Melquisedeque. E Melquisedeque era um tipo de Cristo. Não é? Vamos continuar aqui. Não é? Então, isso aqui já, a gente começa a perceber aqui que há um princípio divino. Algo que é inerente, né, ao o adorador e aquele que está em aliança com Deus. Abraão aqui estava em aliança com Deus, sim ou não? Nós temos aqui no capítulo 14. Quando foi que Deus fez aliança com Abraão? Em que capítulo? 12. Então Abraão aqui já fazia parte da aliança com Deus. E ele entendeu isso muito claramente, quer dizer, ele teve a revelação e dizimou a Melquisedeque. Ele deu a ele 10% de toda a sua conquista. Sem qualquer lei escrita, estipulada, ditada, registrada, né, em cartório ou na aliança. Ele antecede isso. É um princípio divino de adoração, irmãos. Reconhecimento das coisas. Vamos lá. A próxima referência ao dízimo se dá com Jacó, quando ele resolveu fazer uma aliança com Deus e prometeu entregar o dízimo ao Senhor de tudo que o Senhor lhe concedesse. Gênesis 28, 20 a 22. Quem é Jacó? Hein? Quem é Jacó? É filho de quem? Hein? Isaac é filho de quem? Bom, o que é que está acontecendo aqui com Jacó? A mesma coisa que o pai dele fez, ele está fazendo. Existia a lei do dízimo? Não. Mas como é que ele aprendeu isso? Através da tradição oral, da boca do seu pai. Não tem outra referência para a gente, ou inferência para a gente pensar aqui. Justamente isso aqui, irmãos. A coisa se repete. E aqui ele vai ser mais claro aqui a respeito do dízimo. Olha só, ele prometeu entregar, aqui uma promessa, uma atitude de pacto, de aliança. Entregar o dízimo ao Senhor de tudo que o Senhor lhe concedesse. Não só nas guerras, mas em todas as áreas da sua vida. A sua produção de gado, a sua produção de cereal, de grãos, porque eles viviam disso, né? E por aí vai. Então a coisa está ampliando aqui. Ampliou-se em Jacó. Ampliou-se em Jacó. Posteriormente, Deus ordenou que o povo de Israel entregasse o dízimo ao Senhor, uma porção de tudo que arrecadasse. Depois, Deus ordenou, Deus registrou, deixou isso quando formou o seu povo. No tocante às dízimas do gado e do rebanho, de tudo que passar, isso aqui é o texto, debaixo do bordão do pastor, o dízimo será santo ao Senhor. Levítico 27, 32. Levítico é o quê? Está falando de quê? Hein? Tribo de Levi se encarregava de quê? A gente lê o livro de Levítico, irmãos. Qual é o tema central do livro de Levítico? Hã? O livro de Levítico trata de quê? Do culto, da administração do culto. A tribo de Levi foi separada para isso, para administrar o culto, armar e desarmar o tabernáculo, carregar nas viagens da peregrinação e não só isso, ministrar ao povo os sacrifícios e a instrução da palavra de Deus. Então ali a lei já estava posta. Então aqui já é uma outra fase. Deus ordena por meio da sua lei ao povo fazer isso. Para quê? Qual era a função, né, de Israel entregar o dízimo à tribo de Levi? Qual era o objetivo? Manutenção de quê? Da casa
do Senhor. Agora, quando você imagina da casa do Senhor, o que significa a casa do Senhor? No contexto aqui e hoje, no seu entendimento. A casa do Senhor, irmãos, é tudo que envolve o culto. Toda a liturgia cultica, interna e externa. Externa é a administração, né, do patrimônio, não é, de Deus. Era cuidar do tabernáculo, não deixar se rasgar, não deixar se deteriorar, né, tá tudo limpo, organizado, bonito, cheiroso. Quem fazia isso? Os levitas. Quem administrava os sacrifícios, que eram diários ali. Era muito sangue derramado, irmãos. E sangue de um dia para o outro é um cheiro horrível. Então tudo era feito por eles. E quem mantinha esse pessoal? Os dízimos das tribos de Israel. Por quê? Porque os levitas não tiveram herança na repartição das terras. Eles receberam cidades para morarem nelas, mas herança da terra nenhuma. Então quem mantinha, não é, a tribo de Levi eram as outras 11 tribos. Através de quê? Dos seus dízimos. Para quê? Para que o culto fosse constante no meio do povo. Sem trégua. Constante. E haviam todos os levitas ali o tempo todo, para todos os sacrifícios. Então vocês estão entendendo como funciona a coisa? Como isso é bem organizado por Deus? Então, eles não vão ter outra preocupação, a não ser o culto. E é uma preocupação, assim, de mais responsabilidade. Por quê? Porque, irmão, se o culto se quebra, toda a nação se quebra. Foi o que aconteceu com os cativeiros. O babilônico, o assírio, o persa, o medo-persa e o romano. O povo esqueceu do culto, mas esqueceu por quê? Porque os sacerdotes se desviaram, mesmo comendo dos dízimos recebidos pelas tribos de Israel. Deu para entender isso aqui? Vamos lá. Note que o texto diz que o dízimo seria santo. Isso aqui é interessante. Aqui, ó. Olha Levítico 20:62. O texto diz assim: no tocante às dízimas do gado e do rebanho, de tudo o que passar debaixo do bordão do pastor, o dízimo será santo. A palavra santo, irmãos, é separado. Não tem aquela conotação espiritual que a gente espiritualizada, né? Seria o termo melhor colocado, que a gente imagina, ou que a Igreja Católica passou, né, para a nossa cultura. Santo é aquela pessoa assim, olheira, vestida assim, muito, muito mal vestida, aquela cara não é, sabe, de dor, de aquela coisa assim, não é, a mãozinha sempre assim, a cabeça baixa. Isso não quer dizer, isso não aponta, isso não revela a santidade, irmãos. Porque a palavra santo significa separado. Não tem essa conotação espiritual que as pessoas colocam. Ou espiritualizada da palavra, né? Seria isso aí. Então, santo aqui é separado. Você vai separar para Deus. Então, o nosso dízimo é santo para Deus. Ele é separado para Deus. Deu para entender, né? Ou seja, separado pertencia a ele e não ao que estava entregando. Isso está em Deuteronômios 14:22. Então o dízimo pertence a Deus. A palavra dízimo significa 10%, ou 1 em 10. Deste modo, de cada 10 animais do rebanho, um deveria ser consagrado ao Senhor. A ideia seria que o pastor levantasse o cajado e contasse 9 animais. Então, o 10º que passasse por baixo seria do Senhor, Levítico 27:32. Este era um modo de não escolher algum animal inferior. Alguns acham que isto é um exagero, pois é um valor alto. Porém, quando a perspectiva é vista de outro ângulo, significa que Deus concede 9 animais ao povo e exige dele apenas um. Porém, o primogênito de cada animal já pertencia ao Senhor
era as primícias. Olha só, aquilo que você falou. Então já era do Senhor as primícias, além do dízimo. Levítico 27, 26. O dízimo era entregue aos levitas, que eram os responsáveis pela manutenção do templo e do serviço religioso em Israel. Então aqui está o princípio da aplicação dos dízimos. Qual é? Manutenção do serviço religioso, não é? E da manutenção do templo. Isso mudou para os nossos dias, irmãos? Sim ou não? Não, irmãos, não mudou. Quem mantém a igreja? São as ofertas? São as contribuições? Deveriam também ser, mas o princípio não é isso. O princípio é o nosso dízimo, que mantém aqui a igreja do Senhor, as luzes, o templo, a limpeza, a estrutura, não é? O salário do pastor, não é? Que o nosso presbitério, né, aqui é uma informação, né, da estrutura da organização da igreja que pertence ao presbitério. O presbitério exige tempo integral. Então, o que é que o presbitério faz? Me tira da minha vida profissional e me põe dentro da igreja. E vai dizer, olha, a igreja vai te sustentar. Vai te manter. Porque digno é o salário do obreiro, né? A palavra também está dizendo isso lá. E você não amarra a boca do boi quando ele moe o moinho, né? Ele está moendo e comendo, né? Então o dízimo é para isso. Eu queria muito, irmãos, né? Até já conversei aqui com o conselho, trabalhar e estar na igreja. Mas o presbitério não permite isso. Porque a minha dedicação aqui é integral. Porque ele entende, né, o princípio do Velho Testamento aplicado hoje no Novo Testamento. Qual é o princípio? Da tribo de Levi. Da tribo de Levi. E qual é a função do pastor? Qual é a função dos presbíteros e diáconos? A administração do culto religioso e da igreja. E da igreja. E qual é a função primordial do pastor? O pastor, ele é o presbítero docente. E os outros são presbíteros regentes, né? Tem essa simbologia na nossa igreja, né? O presbítero regente e o docente. O regente é aquele que administra a igreja, que está de posse das finanças da igreja e vai administrar a igreja. Precisa ajeitar aqui, precisa contribuir com fulano, precisa a cesta básica, precisa alcançar tal, e aí vai. E qual é a função do pastor docente? Ele é o mestre, ele vai ensinar a igreja, ele vai discipular a igreja, ele vai capacitar a igreja, ele vai alimentar a igreja. E para isso, ele precisa de quê? Estudar. Tempo para estudar. Tempo para se dedicar a isso. Porque senão não funciona. Não funciona. Não é? Subir ao púlpito, irmãos, por subir ao púlpito, não é assim algo que não deveria acontecer. Não deveria acontecer. Não é? Se você tiver tempo e oportunidade, visita essas igrejas aí ao redor. Vai visitar mesmo. E percebe a estrutura da liturgia do culto e também a palavra do pastor. Observe o que está acontecendo. Observe o que ele prega. Observe como é a liturgia do culto. Onde se gasta mais tempo no culto. Você vai se surpreender. Vai se surpreender porque não é a palavra. Não é a pregação. Não é. A pregação faz parte do culto, como as outras programações do culto estão lá. Louvor, testemunho, teatro, papapá, aí a pregação. E o tempo é altamente reduzido, porque o povo não aguenta. Você pregar 1 hora, 50 minutos a 1 hora e 10. Ninguém está aguentando mais isso. As pessoas querem um culto rápido, querem um culto assim, não é? É isso que está aí fora. Visita, vai visitar. Não tenha medo, não. Chegue lá, deixa de vir aqui um culto à noite e vai lá, visita. Vai lá fazer uma visita a essas igrejas aí. Simplesmente, não. Eu sou visitante. Como é o seu nome? Você não precisa nem dizer que é aqui da igreja presbiteriana. Eu sou um visitante.
É. Mas vá com essa intenção e observar essas coisas. Para você ser impactado por essa realidade aí, não é? Da questão dessa administração, né, dos dízimos. Quando o templo, aqui continua o autor, quando o templo fosse construído em Israel, aparentemente haveria um segundo dízimo. Porém, este parece estar reservado ao usufruto do próprio dizimista. Ele poderia comer todo esse produto durante as festas da semana. Caso não pudesse levar a mercadoria, poderia vendê-la e usar o dinheiro para se banquetear em Jerusalém durante a festa. Isso aqui está em Deuteronômios 12 e 14. Aparentemente havia ainda um terceiro dízimo, o qual deveria ser separado de 3 em 3 anos e se destinava a ajudar os pobres. Então eram 3 dízimos. Aqui. Na prática dos dízimos, naquela época do templo. Um dízimo de tudo que você tem, um dízimo do outro dízimo para poder você manter o próprio dizimista utilizar isso aí, e o dízimo que era usado de 3 em 3 anos para destinado a ajudar os pobres. Essa prática perdeu-se, extinguiu-se, né, em nosso contexto? Sim ou não? Na nossa igreja? Sim ou não? 3 dízimos. Tá. Não perdeu-se. Por quê? Olha como é que funciona. Você dizima aqui, não dizima? O que é que nós fazemos como igreja? Dizimamos aonde? O presbitério. E o que é que o presbitério faz? Dizima aonde? Ao Supremo Concílio. E qual é o propósito? As viúvas e os pobres. Não perdeu-se o princípio. Continua valendo. Você está vendo, irmãos, como Deus é ordeiro e organizado com isso aqui? O seu dízimo não fica só aqui. A gente tira o dízimo do dízimo e manda para o presbitério. O presbitério tira o dízimo do dízimo e manda para o Supremo Concílio. E tudo isso é em cadeia. E lá eles vão alcançar os pastores aposentados, as viúvas dos pastores que já morreram, tudo isso é aplicado dessa forma. Bacana isso, né? Então a gente não perdeu o princípio, a gente continua com o princípio. Da mesma forma. Continua aqui. Porém, o dízimo não era uma carga para os crentes do Antigo Testamento. Ao entregar o dízimo, eles faziam com alegria, pois tinham toda a certeza de que Deus iria recompensar. E, na verdade, o Senhor promete isso. Né? Isso está lá em Provérbios. Olha que texto lindo em Provérbios. Honra ao Senhor, Provérbios 3, 9 e 10. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Deu para entender esse princípio aqui ou não? Esse aqui é o princípio que a gente vive, não Malaquias, mas esse aqui. Esse aqui é melhor aplicado ao nosso contexto, à nossa vida. Não estou aqui também desfazendo aqui do princípio de Malaquias, não. Para a nossa realidade, né, esse aqui seria um princípio mais palpável para mim e para você hoje. Né? Honra o Senhor com os teus bens, né, e com as primícias de toda a tua renda. Então, honra o Senhor com os teus bens é uma coisa, e é outra coisa. Vamos entender isso aqui. Honra o Senhor com os teus bens. O que é que Deus está dizendo aqui para o povo? Cuide bem daquilo que Deus lhe deu. Cuide bem do seu carro, da sua casa, né, do que está dentro dela. Né? Cuide bem disso, porque isso foi dado por Deus. Né? Dos bens mesmo, bens, coisas materiais. Se desgasto. Mas eu não vou deixar se desgastar de qualquer forma. Tem a sua vida útil. Então eu vou preservar para que a vida útil daquele bem vá até a sua vida útil conforme o prazo de validade. Isso é tratar bem os seus bens. E, ele vai aqui, e com as primícias da tua renda. Aí é outra coisa. Eu cuido dos meus bens, da minha lavoura, do meu gado, para que produza, Aqui no contexto do texto é isso aqui. E as primícias que vão sair da renda que ele pode me dar, eu vou o quê? Honrar o Senhor com elas. E olha o resultado, a consequência. E se encherão fartamente os teus celeiros. Aqui é uma vida agrícola, né?
e transbordarão de vinho os teus lagares. Celeiro é para quê? O que se guarda em celeiro? Não são os silos? Os silos servem para quê? Alimentar quem? O gado. E os lagares? Se refere a quê? A produção de quê? De uva. Produzir vinho. Então, aqui está a estrutura econômica do povo de Israel. Criação e agricultura. E Deus disse que se você honrar o Senhor, não é, com os teus bens, cuidando direitinho e dando a ele as primícias da tua renda, claro que eles iam vender isso aqui no caso aqui está o comércio aqui, né, eu vendi 20 jarros de vinho, né, então ali, essa aqui é a parte aqui é do Senhor, a outra é minha, né, o meu celeiro produziu, então eu vou vender, isso aqui é do Senhor, então ele está dizendo isso aqui, e Deus vai dizer que a sua produção vai aumentar, vai transbordar. Então isso aqui deveria ser o nosso princípio de aplicação dos dízimos, né? De tal forma, aqui continua o autor aqui, de tal forma o dízimo era considerado propriedade do Senhor, que se o povo não entregasse, era acusado de roubo. Roubará o homem a Deus, né? Aqui ele vai falar isso aqui lá em Malaquias 3,8. Olha o que estava acontecendo aqui. O povo estava roubando a Deus, está sendo acusado disso. Roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Isso aqui é o texto de Malaquias. Então o contexto aqui é diferente do contexto de Provérbios. Por quê? Porque aqui o povo estava roubando a Deus. Ele continua aqui. Aí o povo pergunta a Deus, em que te roubamos, Senhor? Nos dízimos e nas ofertas. Por quê? O que era que o povo estava fazendo com esse dinheiro? Gastando em seu bel prazer. Seu bel prazer. Desviando o propósito além de não ir para o culto, além de não se desviar de Deus, não é? Porque aqui o caso aqui, o desvio do dízimo é porque o desvio de Deus, não é? Você não desvia do culto, você não pode dizer, eu me desviei do dízimo, mas eu estou continuando adorando a Deus. Isso não existe, irmãos. Você se desvia de Deus, você desvia de tudo, inclusive dos dízimos. Então o povo aqui estava completamente desviado de Deus. Era o povo da aliança. O povo estava quebrando isso aqui. E Deus repreende o povo, vocês estão me roubando. Eu creio que isso não acontece com você, acontece? Isso aqui acontece com você? Você se desviou de Deus totalmente? Não. Não. Esse contexto aqui é bem diferente lá do contexto de Provérbios, né? Este conhecido texto de Malaquias reflete uma prática do povo de oferecer ao Senhor os refugos e não os produtos da alta qualidade. Além disso, né, oferecia o que sobrava ao Senhor. O gado estragado, o cabrito estragado, a uva que azedou, que não presta nada, vou dar essa aqui para o Senhor. Então, é isso que eles estavam fazendo também. Né? Então, isso implica em quê? Isso mostra em quê? O povo estava desviado de Deus, irmãos. Deus não era mais primordial na vida deles. Era uma conduta de vida completamente avessa à conduta de vida a qual a aliança chama para se viver. Essa é a questão aqui. O povo professa uma coisa e vive outra. Eu tenho fé, eu creio em Deus. Que bom isso aqui. Aí você começa a olhar a conduta dele de vida. Vai ser uma contradição. Não vai ser coerente com a vida de fé, com a fé que ele diz que tem. Então, esse cara não é crente. Está desviado. Está fora. Era o que estava acontecendo aqui. Né? É interessante que Deus acusou o povo de roubo. E não era porque o povo não estava entregando o dízimo, mas porque não estava entregando a melhor parte do dízimo. Era o gado estragado, era a ovelha estragada, era a couve estragada, era o trigo mofado. Pois não, Marlene?
É. É. Obrigado. Isso é Malaquias, está lendo, né? É. Ah. Entendi. Obrigado. Não, não é. Muita gente entende muita gente é legalista com relação a isso. Não é? Nesse ponto aí. Não é? Então, eu não posso fundamentar a minha fé num ato de dizimar. Eu resumi demais o cristianismo aí. Quer dizer, eu nem resumi. Não é? Eu transferi toda a mensagem do evangelho para a aplicação do dízimo. E não é isso que Deus está falando. Não é isso. Eu não posso, o dízimo não pode absorver toda a mensagem do evangelho. Não é? É o inverso. O dízimo está dentro do evangelho, não o evangelho dentro do dízimo, como muita gente pensa. No caso dessa irmã aí. Quer dizer, eu sou crente porque eu dizimo. Ora, isso não é fundamento para ser crente, irmãos. Nunca foi. Nunca foi. Porque, veja só, qual foi o dízimo que o ladrão na cruz deu? Para Cristo. Não, nenhum. Não, não é também. Não é. Não é, irmãos. A gente tem que entender que o dízimo é um princípio de gratidão a Deus, como Abraão fez, como Jacó fez, que nem lei existia na época. Mas eles entenderam a mensagem, entenderam o princípio divino que veio para o entendimento deles. Não é? Deus me deu a vitória. Jacó, Deus me fez prosperar. Então, sabe, essa questão aí, essa gratidão, observar a vida pelos óculos da gratidão a Deus. Então, o seu dízimo
né? Deixa de ser um peso, uma coisa legal. Passa a ser uma coisa de gratidão a Deus, de honra ao Senhor. De honra. Pois não, Márcio. Então, o Tiago havia pedido. Exatamente. Isso é um princípio de obediência. É. Tu troca. Irmãos, veja só. Olha só, se a gente for legalista, a gente tem que ser realmente legalista, né, como diz a própria palavra, né? Deus lhe dá quantas horas por dia? 24. Você gasta 2 horas e 40 minutos por dia dedicado ao Senhor, oração e meditação e leitura da palavra? Não. Então você já dançou aí. Já dançou aí. Né? Quanto oxigênio você respira por dia? Você já deu a Deus o dízimo do seu oxigênio? Do seu consumo? Então, se a gente for ser legalista, tem que ser legalista a esse nível. Não é? E Deus não está dizendo isso para a gente. Porque sabe que é impossível a gente dar a Deus o que Ele merece. É impossível. Não é? Não é? Então, a questão é muito mais esse entendimento como princípio divino de gratidão do que outra coisa. Se Deus vai nos abençoar ou não, se nós dizimarmos ou não, isso é uma questão dele. É claro que a palavra aqui fala disso. Não é? Mas eu não posso, tá, Senhor, ó, tá aqui o dízimo, agora olha aqui a fatura do meu dízimo. Ah, você passa de imediato, você deposita aqui e já está entregando a Deus a fatura do seu dízimo. Ó, isso aqui, ó, você falou que é. Então, isso é pecado, irmãos. Isso não é adoração. Isso aí você faz com Deus os pagãos, não com Jesus Cristo. Pois não, Márcio? É. Não, não, testemunho, esse testemunho é tremendo, irmãos. Isso impacta a vida de qualquer pessoa. Não é? Na perspectiva aí, mas é um testemunho assim tremendo. Tremendo. Não é? Vamos continuar aqui. Né? Por isso o profeta Malaquias profetizou que se o povo passasse a trazer todos os dízimos até o templo, Deus iria abençoá-los, sem medida, e repreenderia o motivo pelo qual o dinheiro estava sempre faltando. Nisso vemos o quanto o dízimo foi importante para Deus no Antigo Testamento, pois, segundo a Bíblia, cada vez que o povo não entregava, corretamente estava roubando a Deus. Isso aqui ficou claro, né? O princípio é um princípio de gratidão a Deus. Tanto no Velho como no Novo Testamento. Deus repreendeu aqui o povo porque o povo estava fazendo o que estava fazendo. Né? Vamos supor aqui, a igreja aqui abandonou a igreja está caindo nos pedaços, mas você está usufruindo do seu dinheiro, viajando para tudo que é canto, trocando carro, ajeitando a casa, e você pertence aqui à igreja aqui está um caos.
cheio de mato, bicho, caindo tudo aqui. Então, aí, ó, vocês estão me roubando. Aí ele vai em cima. Aí vocês podem fazer isso sem deixar de fazer aquilo. É isso que Jesus fala no Novo Testamento. Não, irmãos, olha só. Tá, olha só. O que é o contra-cheque de uma pessoa, de qualquer trabalhador? É o quê? É um documento o quê? Sigiloso. Vem envelopado. Vem você, se você não rasgar para ver, você não vê. Então, esse tipo de atitude aí isso é crime, isso é invasão de privacidade. Isso não pode acontecer, em hipótese alguma. Em hipótese alguma, irmãos. Isso está errado. Ela pode ir na justiça e processar o pastor. Porque isso aí é crime de quê? Difamação. Então, o contra-cheque é um documento inviolável. Só quem pode abrir o contra-cheque é o proprietário do contra-cheque. E o que está lá dentro ali é informação para ele. Acabou, irmãos. Ele não pode estar abrindo isso para ninguém, não. Não faça isso, não creia nisso. O pastor não tem o direito de fazer isso, não. Nenhum líder cristão pode fazer isso. Se é um líder cristão fiel às Escrituras. Ele não pode, tem que respeitar isso aí. É inviolável. É inviolável. Agora vamos lá. O significado do Novo Testamento. Vou só dar aqui a introdução. Mas o que o Novo Testamento, aqui vai falar o autor, mas o que o Novo Testamento fala a respeito do dízimo? Alguns afirmam que não fala nada e que, portanto, as igrejas que exigem o dízimo de seus fiéis estão indo contra os princípios do Novo Testamento. Isso alguns pastores dizem isso. Alguns teólogos dizem isso. Né? Neste caso, mais uma vez é preciso interpretar o silêncio do Novo Testamento. Ele significa que algo mudou ou significa que tudo permanece de igual? Porque o Novo Testamento silencia a respeito dos dízimos. É isso que o autor questiona aqui. Esse silêncio significa que permanece tudo como era no Velho Testamento ou que algo mudou? Vamos seguir aqui. Como já vimos, o Novo Testamento não está contra o Antigo Testamento. Ambos se completam. Velho e Novo Testamento se completam. Não se extinguem. Não se extingue. Já falei aqui, a lei que deixou de existir é a lei cerimonial. A gente não tem aqui um altar, a gente não tem aqui uma fogueira para queimar aqui o sacrifício pelos nossos pecados. Isso não existe mais. Essa lei cerimonial acabou. Nós não temos aqui um sacerdote, um sumo sacerdote aqui, um lugar lá atrás, todo específico, só quem entra é ele para representar o povo uma vez por ano diante de Deus. Isso acabou. Porque o véu foi rasgado de alto a baixo. Então a lei cerimonial acabou. Nós temos livre acesso agora a Deus, eu e você, a sua presença por meio de Cristo Jesus. Né? Então essa lei foi extinta. Mas os princípios da lei do Velho Testamento, os princípios morais da lei do Velho Testamento, continuam. A minha pergunta é, o dízimo é uma lei moral ou é uma lei cerimonial? Não, é uma pergunta a se fazer. Bom, irmão, cerimonial não é. Você não vai sacrificar para dar o dízimo, você não faz isso. Então, não é cerimonial. Não é? É uma lei moral, irmãos. É um princípio moral. Toda gratidão, o princípio dele é moral. É moral, é o nosso coração em gratidão a Deus. Então, se o princípio moral, se a lei moral continua em nosso contexto, né, então, para bom entendedor, não é, meia palavra basta. Esse ditado é falso, viu? Não creio nisso, não. Para ser um bom entendedor, ele tem que ter a palavra completa. Não é? Meia verdade não vai convencer ninguém. Meia verdade é uma mentira. Então, para bom entendedor, toda a palavra completa para que ele entenda.
Tá? Não caia nessa falácia, não. Então vamos lá aqui. Como já vimos, o Novo Testamento não está contra o Antigo Testamento. Ambos se completam, correto? Quando algumas práticas do Antigo Testamento são mudadas no Novo, é porque se cumpriram na pessoa de Jesus, ou foram adaptadas às novas circunstâncias. No caso aqui, a lei cerimonial. No caso, o Novo Testamento explica a existência da mudança e o porquê dela. Então, o Novo Testamento vai explicar o porquê da mudança, né, vindo do velho para o novo. No caso dos dízimos, realmente parece que algo mudou. A terminologia dízimo não é mais usada no Novo Testamento, exceto em 2 lugares que precisam ser considerados. O primeiro, Mateus 23, 23. E diz o texto. Leia aí para mim, por favor. O que diz o texto aí? Pronto, qual é o ensino de Jesus aí? Está no finalzinho do verso. Não. Deveis o quê? Que essas coisas. As primeiras, o dízimo de tudo. E a segunda, qual é aqui? A misericórdia, a justiça e a fé. Então a gente começa a perceber aqui que Jesus Cristo não anulou o dízimo, irmãos. Como muita gente fala. Como muita gente diz aqui, não, essa lei não existe mais. Não, pelo contrário. Deveis fazer aquelas sem esquecer estas. Então vai trazer as duas coisas juntas. A vida de piedade, o dízimo faz parte da vida de piedade. Justiça, misericórdia e fé, que está na lei. Que lei? A lei moral. Onde é que Jesus encaixa aqui o dízimo? Na mesma lei, a lei moral. Porque o dízimo é atitude de gratidão, da nossa piedade, da nossa gratidão a Deus, desse reconhecimento. Então aqui ele não combate, ele não destrói, antes pelo contrário. A prática era tão comum entre os judeus que frequentavam o templo que não precisava mais falar sobre isso. Mas ele vai acrescentar aqui o quê? Vocês estão certos em dar o dízimo do cominho, da hortelã, da lã, de tudo. Mas vocês estão esquecendo o primordial da lei. Que é o quê? A justiça de Deus, a misericórdia e a fé. Isso vocês não estão colocando em prática. Vocês estão aqui na moeda de troca. Como a irmã, a colega a irmã da Marlene ali. Eu sou cristã porque eu dou o dízimo. Então, ela está esquecendo a fé, a misericórdia e a justiça de Deus. Né? Então, né, vamos parar por aqui. Né? A gente continua na próxima, já são 11h05. A gente continua na próxima aula falando sobre o dízimo no Novo Testamento. Irmãos, é fantástico o que está acontecendo no Novo Testamento. Fantástico. Fantástico. Como é que Jesus consegue, como é que ele traz isso aqui de uma forma clara, bonita, né? E dentro do contexto da vida piedosa do cristão. Que Deus nos abençoe, Deus nos fortaleça, né? E que nos ajude, né, a ter um coração grato. Esse é o princípio fundamental, gratidão a Deus. Senhor, obrigado pela Tua palavra, pela Tua boa mão sobre nós e pelo cuidado que o Senhor nos trata, Senhor. Obrigado em nome de Jesus, Senhor, pela forma que o Senhor governa o Teu reino, a Tua igreja e a nossa vida, Senhor. Dá-nos, Senhor, o quebrantamento de gratidão ao Senhor. E de entendermos, Senhor, que os dízimos não são um peso, não é uma obrigação assim, Senhor, a ferro e a fogo, mas é uma atitude de gratidão, Senhor. Obrigado, Pai, em nome de Jesus, por Tua graça, pela Tua palavra. Em nome de Cristo. Amém.